Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, nós vamos ler dos versículos 1 a 3. Pai, aqui estamos mais uma vez, Senhor, declarando a nossa total dependência em Ti. Guia os nossos passos, Senhor. Conduz as palavras que sairão desse altar. E que os corações aqui nessa manhã sejam como uma terra fértil para receber a semente da Tua santa palavra. E que essa palavra não se perca, Senhor. Pelo contrário, que ela venha germinar e que ela venha produzir até 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, amados? Êxodo 20, versículos 1 a 3, os 10 mandamentos. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Amém? Levante a sua cabeça. Capítulo 20 de Êxodo, ele fala acerca dos 10 mandamentos. E quem nunca ouviu falar dos 10 mandamentos, até mesmo antes de se converter? Certamente os 10 mandamentos é uma das passagens mais reproduzidas da Bíblia e mais conhecidas. Aqueles que cresceram longe da religião, ou que nunca leram ou ouviram muita coisa sobre a Bíblia, geralmente conhecem a passagem onde Moisés recebe as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus no Monte Sinai. É uma história emblemática, é uma história dramática. O Senhor Deus, depois de tirar Israel do Egito, da casa da servidão, agora conduz Israel rumo à terra prometida. E Deus conduz o seu povo pelo caminho do deserto. E poucos meses depois de tirar Israel do Egito, o Senhor entrega os 10 mandamentos a Moisés no alto do Sinai. E a partir daí o Senhor dá ao seu povo toda a lei. Os versículos 1 a 3 de Êxodo 20 equivalem ao primeiro mandamento. O mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas. O mandamento de amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É o mandamento mais importante, porque dele fluem os demais mandamentos. É o mandamento mais importante, por isso ele é o primeiro. Porque se você não amar a Deus acima de tudo, não vai adiantar você cumprir os demais mandamentos. Eles serão em vão. O primeiro mandamento é a fonte para o cumprimento dos demais. Sem ele, os demais mandamentos não valem de nada. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. E é por isso que nós nos esforçamos em cumprir os mandamentos. Por quê, Bruno? Porque nós amamos a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Esse mandamento é o amor a Deus e que nos faz cumprir com prazer os demais mandamentos. Na ausência dele, os demais mandamentos serão um fardo e um peso. Sem ele, você vai obedecer os mandamentos como a quem obedece uma regra ruim. Se o motivo pelo qual obedecemos os mandamentos não for o primeiro mandamento, o amor a Deus, não vai fazer sentido estarmos aqui todo domingo. Não vai fazer sentido procurar andar em santidade. O primeiro mandamento fala sobre o amor a Deus, sobre Deus ocupar exclusivamente o trono do nosso coração. Ele fala sobre exclusividade, é sobre Deus ser o seu dono. É sobre Deus determinar o que você faz, onde você vai e o que você diz. É sobre Deus determinar o que pensamos. Amar a Deus acima de qualquer outra coisa ou pessoa, amados.
E aqui o Senhor não está falando de imagens de escultura ainda. Não terás outros deuses além de mim. Aí no seguinte ele diz, não faça para vocês imagens de escultura, já é outro mandamento. Portanto, aqui a coisa é mais abrangente. E não podemos cair no engano de achar que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem. É o primeiro mandamento que nos move ao cumprimento dos demais mandamentos. É por amar a Deus que procuramos ser honestos. É por amar a Deus que procuramos não mentir. É porque amamos a Deus que procuramos não ferir o nosso próximo. É por amar a Deus que não matamos, que não furtamos. O amor a Deus deve ser o motivo da nossa obediência. E se você não obedece a Deus por amor, a sua obediência está equivocada. Se você obedece a Deus com pesar, a sua obediência está baseada em alguma coisa errada. A não ser que o povo de Deus ame a Deus acima de tudo, cumprir a lei e os mandamentos será um fardo terrível, amados. Será um fardo terrível. E por que será um fardo, Bruno? Porque o ser humano tem pavor à obediência. O ser humano tem pavor a mandamento. Nós não gostamos de obedecer. Nós não gostamos. Na verdade, nós detestamos isso. Odiamos a palavra obedecer, ela nos dá arrepios. Isso nos acompanha desde o berço, amados. É desde que você era bebê no colo da sua mãe. Eu e você somos naturalmente desobedientes. Você pega uma criança, um bebê, e vai acompanhar o crescimento desse bebê. E diga para ele assim, olha, não coloque o dedo na tomada. Pisca o olho e descuida. Parece que no momento em que você diga não faça, parece que aguça na criança, é lá então que eu quero ir. Parece que desperta uma curiosidade. A criança vai lá e coloca o dedo mesmo com uma negativa do pai. E mesmo o pai dizendo, é para o seu bem. Traços de rebeldia desde o berço. Quem tem criança pequena ou teve filho, sabe, não dá para descuidar. Não dá para dizer, olha, não faça, não coloque o dedo na tomada e desligar, não, ele vai desobedecer. Porque é um bebê, é um ser humano e é naturalmente desobediente. Mesmo que seja para o bem dele, e mesmo que seja um caso de vida ou morte. Que coisa terrível, irmãos. Lá no Éden, quando ainda não havia pecado, o Senhor disse, Adão, não coma daquela árvore. Porque o dia que você tocar nela, você vai morrer. E o que o homem vai lá faz, come do fruto da árvore. Imagine nós que já nascemos caídos no pecado, irmãos. E o que geralmente os pais fazem para obterem a obediência dos filhos? E você não vai dizer que você não faz isso. Trabalhamos nos nossos filhos e fomos trabalhados pelos nossos pais em um método de recompensa e punição. Somos ensinados a obedecer para ou receber alguma coisa em troca, ou evitar uma possível punição. É ou não é verdade? Não somos ensinados a obedecer por amor. O que fazemos desde pequeno? Pegamos a cadeirinha do castigo e dizemos, se você colocar o dedo lá, eu vou te colocar de castigo. E a criança cresce aprendendo a obedecer, não porque ama você, mas porque tem medo do castigo que você estabeleceu. E assim nós vamos crescendo. Obedecendo não por amor, mas para fugir do castigo. Ou para receber alguma coisa. Se você não lavar o banheiro ou não colocar a roupa na corda, vai ficar sem videogame. Essa é infalível, tá? Para os pais de menino. E ele vai lavar o banheiro e colocar a roupa na corda, por quê? Porque ele quer o videogame, ele quer a recompensa.
Se você fizer isso ou aquilo, vai ganhar tal ou tal coisa. Ou vou tirar de você tal e tal coisa. É ou não é assim? Desde pequeno. Se não passar de ano na escola, não vai ganhar aquela bicicleta no Natal. Ou o videogame, ou a casa da Barbie, para os pais e mães de meninas. E nós vamos premiando a obediência e punindo a desobediência. E é óbvio que existem punições para o erro. O Senhor disse a Adão: se você comer, há uma consequência. Mas Adão não tinha que se abster do fruto com medo da consequência, amados. Ele precisava obedecer porque quem falou foi Deus. E ponto final. E o diabo faz o quê? O diabo trabalha justamente na relação de recompensa. O diabo se aproxima, sonda, Deus falou que o dia que comermos morreremos. O diabo diz: não, vocês não vão morrer. Não vamos morrer? Então eu vou. Não há mais a consequência e a punição, então eu quero isso aí. Quando na verdade o que precisa nortear a minha e a tua obediência não é o medo de um possível castigo, é o amor que nós temos a Deus. Não, eu não vou fazer porque o meu Deus falou para eu não fazer. E se Deus falou para eu não fazer, não importa se eu vou morrer, se eu não vou morrer, se eu vou ser punido ou se eu vou receber uma recompensa. Eu vou fazer porque eu amo o meu Senhor e me alegra e me agrada fazer as coisas em obediência e deixar o coração de Deus alegre. Porque senão o objetivo sou eu mesmo. A obediência se torna um fim em si mesmo. Eu vou obedecer porque eu quero algo. Ou eu não vou desobedecer porque eu quero evitar um castigo. No final eu estou fazendo para mim. No final eu estou fazendo ou deixando de fazer conforme a conveniência do que for melhor para mim e for me dar uma sensação boa, uma recompensa boa. Eu quero o videogame, então eu vou obedecer. Essa obediência não é pautada no amor a quem deu o mandamento, mas a mim mesmo, é porque eu quero. Entende como esse primeiro mandamento é mais profundo, quando o Senhor diz: não terás outros deuses além de mim? Porque até o nosso ato de obediência muitas vezes só demonstra que o nosso coração está em nós mesmos, amado. Que nós só estamos buscando o favor. Eu só quero obter algo e por isso eu obedeço. Eu não quero tal punição, por isso eu evito determinadas coisas. E autopiedade é idolatria. No final estamos fazendo para nós mesmos, usando a obediência como um meio para atingir um fim e algo que a gente queira, e a gente vai lá e obedece. Se não é conveniente para mim, logo não obedeço. Veja como a coisa é profunda. E o diabo vai lá no Éden e faz o quê? Distorce isso. E veja a intenção do coração humano: não, você não vai morrer. Bom, então se eu não vou sofrer consequências, então não importa mais se eu vou agradar a Deus ou não, eu vou fazer. Olha que coisa terrível. Se não vai dar ruim para mim, então eu faço. Se não tem consequências, então eu quero. Mas a questão não era se ia ou não ia morrer. A questão é o que Deus mandou você fazer, Adão. Qual foi o mandamento do teu Deus, daquele que te formou do barro? Aprendemos desde cedo e as igrejas têm culpa nisso, irmãos. Porque trabalhamos a fé como uma relação de você dá e recebe. Quando na verdade a obediência a Deus, você obedece porque você tem que obedecer. E não porque você vai receber algo em troca. E o diabo ainda acrescenta uma outra recompensa para eles desobedecerem: você vai ser igual a Deus. E aí Adão vai e cai no engano da serpente. Não é como nós nos sentimos, é como Deus se sente. Não obedecemos o que Deus fala, fazemos o que Ele manda, ou não fazemos o que Ele manda não fazer, não para obtermos um favor,
Porque o que está em pauta aqui não é o Bruno, é como Deus se sente. E Deus se alegra e se agrada quando nós obedecemos. O Senhor então profere os mandamentos, e o primeiro mandamento é sobre Deus. É sobre estimar Deus. É sobre desejar Deus. É sobre Deus ser tudo. Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Não tenha outros deuses diante de mim, Israel. Eu sou único, eu te basto. Não é sobre mim, sobre como eu terei uma vida melhor e mais fácil pela obediência. É porque aquele que é o meu dono mandou e eu vou obedecer. É sobre Deus ser tudo que tenho, tudo que valorizo, tudo que desejo. É sobre Deus, é sobre Cristo. E esse amor a Deus deve ser irrestrito, total e absoluto. Do contrário, não serve. Do contrário, não serve. E o Senhor não te impede de amar outras pessoas, tá? É bom deixar isso claro. Deus não está aqui dizendo que você precisa amar menos o seu filho. Se por acaso hoje você ama o seu filho mais do que a Deus. Não é amar menos o seu filho. O mandamento não é para amar menos, é para amar mais Deus. É para que você ame Deus mais do que você ama tudo que você ama. Você precisa amar o seu filho, e muito, muito. Mas você precisa amar ainda mais a Deus, e muito mais a Deus. Sem amor não há motivação para cumprir. E se houver outra motivação para cumprir que não seja o amor, a intenção do coração estará errada. Não vai agradar a Deus. Então Deus entrega os mandamentos através de Moisés. Ele dá a lei. No versículo 2 ele diz: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja que interessante, amados. Antes de dar os mandamentos, o Senhor diz a Israel quem é que está falando. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da casa da servidão. A primeira coisa que Deus faz é se identificar e lembrar a Israel quem é que está falando. E o Senhor aqui é o tetragrama, Jeová. Deus fala o seu nome. E diz a Israel o que ele é de Israel: eu sou o seu Deus. Eu te tirei da casa da servidão. Geralmente a gente não fica em casa todo dia ou toda semana fazendo isso com os filhos, né? Eu pensei, Senhor, por que o Senhor fez isso? A essa altura do campeonato, Israel já viu o Mar Vermelho aberto, já viu o maná, já viu o milagre, já viu as pragas. Porque agora o Senhor vem e diz quem Ele é para o seu povo. Eu fico imaginando, imagina se eu chegasse para o Natan em casa, todo domingo, e dissesse: Natan, eu sou o Bruno, eu sou o seu pai. Estranho, né? Estranho. Aí domingo seguinte: Natan, eu sou o Bruno, eu sou o seu pai. E no dia seguinte: Michele, eu sou o Bruno, eu sou o teu marido. É isso que Deus está fazendo. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Soaria estranho ele ia dizer: meu pai está ficando maluco. Eu sei quem ele é. E eu sei que ele é o meu pai. E porque Deus agora vem e fala algo que parece estranho: eu sou o Senhor, o teu Deus. Porque se ele está falando é porque muitas vezes o povo de Deus esquece, amados. Ele vai dar mandamentos e ele vai dizer, é como se ele estivesse dizendo: quem está mandando sou eu. É como se ele desse as suas credenciais mostrando que ele tem autoridade para requerer o que ele vai requerer. É como se ele dissesse: não é Baal que está falando, não é Aserá, não é o Deus dos cananeus, não é essa imagem aí que os povos adoram. Quem está falando é o Senhor Deus El Shaddai Todo-Poderoso.
é o Senhor dos senhores que está mandando. E é por isso que muitas vezes, semana após semana, o Senhor vem aqui e lembra a você quem Ele é. Porque muitas vezes nas lutas da vida você pode esquecer quem é o Deus que você serve. E todo domingo Ele vem e diz para você: calma, meu servo, eu sou o Jeová, eu estou assentado no trono de glória, eu estou no governo da sua vida. Ele diz: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Jeová é o meu nome, Jael. Eu sou o Deus que arranquei você da casa da servidão no Egito. Eu sou o Deus que abriu o mar vermelho diante de vocês. Eu sou o Senhor, Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o único Deus, criador e sustentador de todas as coisas. E é Ele que está aqui nessa manhã falando contigo e dizendo que você precisa obedecer, porque quem está falando é o Senhor, é o Deus da nossa vida, é o nosso dono. O Senhor vai proferir os mandamentos para o seu povo. Ele não vai fazer pedidos, Ele não vai dar instruções, Ele não vai compartilhar ideias ou ideais, Ele não dará conselhos, nem sugestões, nem dicas. Ele dará mandamentos, Israel. O Senhor está ordenando a você, o Senhor está mandando. E antes de dar os mandamentos, Ele vai se apresentar quem Ele é: o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem toda a autoridade. O mandamento vem de alguém que tem autoridade para mandar. E toda vez que você se mover em obediência ao que Ele mandou, é Ele quem vai na tua frente garantindo a tua obediência. Ele não dá conselhos, Ele dá mandamentos. Ele não diz: ó, se eu fosse você eu não mentiria. Não, Ele diz: não mentirás. Ele não diz: eu acho que você não deveria adulterar. Não, Ele diz: não adulterarás. É mandamento, é imperativo, é não faça isso, ou faça aquilo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Mas para isso, você precisa me amar acima de todas as coisas. Eu preciso ser o teu Deus, o teu único Deus. Ele está ordenando o que você deve fazer, porque quem ordena o que devemos fazer tem autoridade para ordenar o que devemos fazer. E a nossa natureza humana rebelde não gosta disso, amados. Ela não gosta, mas a igreja se deleita nisso. Eu obedeço, eu me curvo, eu me prostro à vontade daquele que me amou e que se entregou pela minha vida. Senhor, para a igreja te obedecer não é um peso e um fardo, é um prazer e um deleite. Quem está dizendo, Israel, é aquele que tem autoridade para dizer o que você deve fazer. E mediante a um mandamento de alguém que tem autoridade, o que nos resta, amados? Obedecer. E como temos dificuldade com a obediência? Temos dificuldade desde o berço. Existe um mal que habita em nós, o pecado. E vivemos um tempo em que as pessoas escolhem o que elas querem obedecer e o que elas não querem. Elas escolhem aquilo que faz sentido para elas e o que não faz sentido. Olha que loucura. Se assentam na cadeira de juiz para julgar os mandamentos de Deus. Não, isso não faz sentido. O Deus de amor não ordenaria tal coisa. Deus não pediria tal coisa. Se coloca na cadeira de juiz para julgar o Todo-Poderoso. Olha que loucura. Deus não pode exigir tal coisa. Não faz sentido. Não pode ser assim. Deus não exige santidade de ninguém. Ele é um Deus legal.
Ele é um Deus permissivo. Desculpe te dizer, amado, esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras é um Deus soberano. Ele diz a Moisés: eu sou o que sou, e não eu sou o que você quiser que eu seja, ou o que a sociedade determinar que eu seja, Moisés. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que sou. Deus não se curva diante dos nossos caprichos. Deus é Deus, amados. O Deus das Escrituras é Senhor. Não dá para colocá-lo em uma caixinha. Ele não pode ser contido por ninguém. Ele é Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Veja, amados, é tudo dele. Pertence a ele, ele criou. É tudo para ele, tudo acontece para a glória dele. E é tudo por meio dele, é por meio dele que você se move. É por meio dele que você realiza. Ele é Senhor. Quem conheceu a sua mente? Quem estava lá na criação dando conselhos para Deus, irmãos? Ele não diz, o apóstolo não diz algumas coisas, não todas as coisas. É tudo dele. É tudo por meio dele. É tudo para ele, irmãos. Ele é Deus de todas as coisas. É ele quem estabelece o que é abominável aos olhos dele. É ele que determina o que é e não é pecado. Não é a sociedade. Não é a filosofia, é ele. Ele vai dizer em Isaías: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Ele diz a Moisés: eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que sou. Eu não sou a moda do freguês, eu sou o que sou. E que bom que ele é o que ele é, porque ele é perfeito, ele é maravilhoso. No fundo, queremos um Deus que nos satisfaça. E no final das contas, quando isso ocorre, fizemos de nós mesmos o nosso Deus. Fizemos de nós mesmos. Queremos um Deus que nos preste, que nos sirva, que nos atenda. Chegamos a falar em um Deus depressivo, que quando o Bruno não ora, ele fica chateado no céu com saudade do Bruno. Alguns chegam a dizer que nós somos o ponto fraco de Deus. Deus é um Deus fraco. Irmãos, reduzem Deus para ele caber em uma mensagem triunfalista. Deus tem prazer na oração do Bruno? Tem prazer. Mas é o Bruno que precisa de Deus e não Deus do Bruno. Entende? Sou eu que preciso ficar triste o dia que eu não conseguir orar e não achar que Deus está lá no céu chorando. Deus é Deus, irmãos. Ele não criou todas as coisas porque ele estava carente ou depressivo, precisando de alguém para alegrar os seus dias. A Trindade é completa em si mesmo. Não há carência em Deus. Queremos um Deus que não se intrometa nas nossas decisões, que diz sim para tudo o que eu quero ou desejo. Ele vai dizer a Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus. Ele vai dizer em Isaías: eu sou o Senhor, não há outro fora de mim. Nesse sentido, quando ele diz eu sou o Senhor, o teu Deus,
Muitas vezes nós até achamos que ele é o Deus de Israel porque ele escolheu Israel, e até é em certo sentido. Mas é mais profundo do que isso, irmãos. Quando ele diz a Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, ele não está falando que ele escolheu Israel. Porque ele não só escolheu Israel, mas ele formou Israel, entende? Não havia vários povos e Israel estava lá pequenininho, fraquinho, e Deus foi lá e escolheu. Não. Deus formou o seu povo. Ele foi lá em Ur dos Caldeus e falou a Abraão, sai daí, porque eu vou formar de você uma nação. É Deus que está formando esse povo. É Deus que é o dono desse povo, o proprietário desse povo. Foi Deus que colocou as mãos lá, tirou Abraão e formou Israel. E é assim com a igreja. Ele não só escolheu você, ele formou. Ele te criou. Ele formou cada célula do seu corpo. Ele te dá o ar que você respira todas as manhãs. Ele te dá saúde, o seu coração bate, bombeando sangue no corpo, porque é Ele que está te dando saúde. Ele é o teu Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. E propriedade fala do direito legal de posse. Uso ou disposição de um bem de forma exclusiva. Portanto, eu devo a Ele obediência total e irrestrita. Senhor, estou aqui para te obedecer. Obedecer irrestritamente, não só quando isso for conveniente para mim. Não é escolher o que eu vou obedecer e o que eu não vou. Obediência também é adoração, amados, e a igreja muitas vezes não entende isso. E eu arrisco a dizer que atos de obediência são mais adoração do que o ato de celebração de levantar as mãos. Você vai adorar a Deus mais quando você obedecer do que quando você levantar as mãos e dizer, Senhor, Tu és maravilhoso. Isso também é bíblico, levantar as mãos e adorar. Não estou dizendo que não deve ser feito, faz parte do culto. Porém, se essa adoração não for acompanhada de uma vida obediente. Lembram de Saul? O que o Senhor disse a Saul? Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor, Saul disse a Samuel, acaso teria o Senhor mais prazer em gorduras de animais do que em que se obedeça à sua vontade, Saul? Mas eu trouxe para cultuar. Trouxemos o melhor dos animais de Amaleque, é para dar culto a Deus, Saul. Esse culto aí está baseado em rebeldia, Saul. Isso aí é feitiçaria, Saul. Porque Samuel vai dizer que a obstinação é como idolatria, irmãos. É como feitiçaria, disse Samuel. Saul recebeu a ordem, vai lá, derrota Amaleque e destrói tudo, Saul, tudo. Os animais, homens, mulheres, crianças, tudo, você vai destruir, eu vou acabar com Amaleque. Israel, cumprindo a sua missão do Antigo Testamento, que era ser instrumento de Deus, de juízo às nações, vai lá através do seu rei Saul. E Saul cumpre em partes. Ele destrói Amaleque, ele destrói todo mundo, mas ele captura Agag, o rei dos amalequitas, e ele pega o melhor dos animais de Amaleque e traz para Israel. E o Senhor já diz a Samuel, rejeitei Saul, ele me desobedeceu. E Samuel chega. Quando Saul se apresenta, o que Saul diz? Samuel, profeta, obedeci ao Senhor. Depois você vai lá no texto, você vai ver, ele diz, obedeci ao Senhor. Como assim obedeceu? Então que mugido de ovelhas é esse que eu ouço, Saul? Não! Aí começou as desculpas. É porque o povo aí pegou dos animais. Pegamos o melhor. Olha que absurdo, irmãos.
Saul está cumprindo o que Deus mandou no meio do caminho. Saul tem uma ideia aí. Acho que o Senhor não pensou nisso aqui. Ele pega o melhor. É como se ele dissesse assim: tive uma ideia melhor do que Deus. E ele vem tão orgulhoso para Samuel, porque ele esperava um elogio. E Deus disse: rapaz, não é que eu não tinha pensado nisso? E Samuel vai dizer: que barulho é esse, Saul, que eu estou ouvindo? Ah, mas eu obedeci. Não, você não obedeceu, Saul. Porque a obediência precisa ser completa, irmãos. 70% de obediência é 100% de desobediência. Não adianta fazer 90%. Você desobedecerá 100%. Obediência parcial é desobediência total, entende? Ah, mas eu separei aqui, é para o Senhor, é para o culto. Saul, Deus te pediu alguma coisa? Acaso o Senhor tem prazer, Saul, em animais? Em gordura de cordeiro? Era só obedecer, Saul. E o Senhor teria confirmado o teu reino. Mas você que começou tão bem, Saul, humilde, agora você está arrogante. Você quer escolher o que você obedece. Você agora é o rei e só obedece conforme a sua conveniência, Saul. Não importa se você obedeceu quase tudo. Para Deus não serve. Para Deus ou é 100% ou é nada, irmãos. Ou você se entrega 100% ou não entrega nada. Porque para Deus não adianta uma obediência em partes. Eu obedeci, Samuel. Saul, você desobedeceu. Ah, mas eu fiz quase tudo. Você estragou tudo, Saul. 70% para Deus não serve. 50% para Deus não serve. Ouve, Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Não terá outros deuses. Não é não terá um ou dois, não terá outros. É só eu. Só o Senhor. E a palavra de Samuel para Saul é dura, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Que o Senhor nos livre de praticar feitiçaria através da rebelião. De Deus dizer: meu servo, vai para a direita. Não, Senhor, eu quero ir para a esquerda. É feitiçaria. Porque Deus já deu a ordem, Saul. Que Deus nos livre e tenha misericórdia de nós, irmãos. Porque a obstinação é como idolatria, é como culto a ídolos. E nesse contexto de Samuel dizendo obedecer é melhor do que sacrificar, concluímos que obediência é adoração. Samuel vai dizer: Deus tem mais prazer na sua obediência durante a semana do que nos louvores que você canta aqui nos domingos. Deus tem mais prazer de você lá no seu trabalho quando ninguém está vendo e a oferta chega e você diz: não, eu não vou fazer por amor ao meu Deus, do que milhares de louvores que você possa cantar aqui domingo. É necessário sacrificar? Sim. Faz parte do culto? Sim. Mas Saul, se o seu sacrifício for usando animais que Deus mandou você destruir, é feitiçaria, Saul. Se o teu sacrifício for obra das mãos de alguém que desobedece a Deus de segunda a sábado, de que Deus vai aproveitar, irmãos? Às vezes tentamos compensar a desobediência com adoração. Ah, mas eu vou levar, estou desobedecendo, mas nós vamos sacrificar o Senhor, Samuel. Ele tentou compensar. Não dá para compensar a desobediência com adoração, não, irmãos. Do que adianta você trazer os melhores animais, dar as maiores ofertas? Do que adianta depositar no altar grandes quantias de dinheiro, se o seu coração não se dobra em obediência?
Aleluia. No final, Saul revela o desejo do seu coração. Ele diz: pequei, mas volta comigo, Samuel. Sacrifica comigo e me honra diante dos anciãos de Israel. Misericórdia, irmãos. Saul ainda estava preocupado em ser honrado, em parecer ali diante do povo como se Samuel estivesse aprovando a sua conduta. E o fato da obediência precisar ser 100% nos coloca em maus lençóis. O fato de que para Deus tem que ser 100% nos coloca em uma situação muito ruim, irmãos. Vamos ser sinceros, qual de nós aqui levanta agora, bate no peito e diz: eu estou 100%? Saber disso faz surgir em nosso coração a pergunta que veio no coração dos discípulos. Quando o Senhor Jesus disse o quão seria difícil um rico entrar no reino de Deus, os discípulos falaram: sendo assim, quem poderá ser salvo? E aí você pode dizer para mim: Bruno, 99% para Deus não serve. E aí você diz: então quem poderá? Quem conseguirá? Quem atingirá esse nível excelente de exigência? Quem obedecerá 100%, irmãos? Quem será fiel em tudo? Quem não negligenciará nada? Pois é por isso que precisamos de um Salvador. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque de fato, somente um obedeceu 100%. Somente um pode dizer hoje: eu fui aprovado nesse teste. Somente um passou por esse crivo e ele se chama Cristo Jesus. Portanto, os mandamentos e a lei têm como principal objetivo encerrar todos debaixo do pecado. O mandamento que Deus está começando a entregar a Moisés, ele tem um objetivo, quer dizer: vocês falharam, vocês não podem, vocês estão separados de Deus, vocês pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É mostrar que estamos falidos, é mostrar que por mais esforçados que sejamos, nunca conseguiremos alcançar o patamar da lei de Deus. Ou é 100% ou é insuficiente. Ou é 100% ou não salva. Ou é a nível de perfeição ou não tem poder para salvar. Portanto, não estamos aqui buscando a perfeição para nos salvarmos, porque senão não vai dar, irmãos. Estamos aqui buscando o único que passou no teste da lei, que cumpriu toda a lei 100% e se colocou naquela cruz no seu lugar, para que a justiça e o 100% dele fosse atribuído a você. Consegue entender? Por isso é importante ressaltar que não cumpriremos os mandamentos para sermos salvos. Porque se for assim, no final você vai se perder. Entendemos que Jesus pagou um preço altíssimo. E que não é as nossas obras que nos salvam, mas as obras dele. Lembra do jovem rico? A passagem do jovem rico explica isso claramente. Ele vem para Jesus cheio da sua riqueza, da sua justiça, e ele se aproxima e diz: bom mestre, olha a pergunta dele: o que eu farei para herdar a vida eterna? A teologia dele já estava errada, porque ele acreditava que havia coisas que ele faria e que daria a ele a herança da vida eterna. E Jesus é tão maravilhoso
que Jesus já desmonta aquela teologia errada de cara. Jesus pergunta: por que me chamas bom? Você não sabe que só tem um que é bom? E esse bom é Deus? Parece estranha a resposta de Jesus, né? Jesus parecia que estava azedo naquele dia. O jovem só fez um elogio. Por que você me chama bom? Você não sabe que somente Deus é bom? E Jesus não é Deus, irmãos? O jovem errou em chamar ele de bom? Então qual o problema da pergunta do rapaz? A primeira questão, Jesus não estava rejeitando o adjetivo que o rapaz estava dando. Ele realmente é bom. Só que Jesus não é bom pelas razões do jovem. O jovem tem uma teologia de que nós somos bons à medida que nós praticamos a bondade e alcançamos essa bondade com os nossos atos. E Jesus vai dizer que naquela lógica dele não tem ninguém que seja bom, só Deus. E aquele que está diante do jovem é Deus, e é bom e é perfeito. Só que o jovem não está chamando Jesus de bom mestre por causa disso. Jesus pergunta: por que você está me chamando de bom? Não era pelas razões certas. Jesus diz: só há um que é bom. Era como se Jesus estivesse perguntando: você está me chamando de bom porque está reconhecendo que eu sou Deus? E Jesus sabia que não era esse o caso. Portanto, aquele jovem chamava Jesus de bom como chamaria qualquer outro que ele achasse ali que era um homem santo. E assim como ele se achava bom. E o desenrolar da conversa é maravilhoso. Ele pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus é tão gracioso que Jesus desmonta a teologia daquele rapaz, porque era como se ele estivesse dizendo: quais são os requisitos que eu preciso cumprir, porque eu vou lá, eu vou fazer, e eu vou voltar com a minha salvação nas costas. E Jesus vai dizer para ele: não há bom. Jesus já está destruindo aquele conceito dele: não há ninguém que seja bom, não, rapaz. Você está equivocado. E é como se Jesus estivesse dizendo: não é você que vai alcançar as suas salvações por aquilo que você fizer, não. Mas Jesus vai e entra na conversa. Jesus vai mostrar ao jovem que a salvação não é conquistada por nós, é recebida, entende? Ele chega a Jesus querendo saber como ele vai conquistar. E Jesus vai ensinar a ele que a salvação não pode ser conquistada, somente recebida. Não é pautada no que de bom você faz, é pautada no que de bom Jesus fez por você. Quando se trata de vida eterna, não sou eu quem faz algo que seja bom e aceitável diante de Deus. Foi o que Jesus fez que foi bom e aceitável diante de Deus para que eu receba a salvação. Portanto, se alguém perguntar a você o que de bom você fez para ser salvo, você vai dizer: eu não fiz nada de bom. Pelo contrário, os meus atos mereciam o inferno, mas alguém fez por mim. Alguém foi aceito por mim. O Pai, que é santo, enviou o Filho, que é santo. E o Filho, que é santo, ao ascender aos céus, derramou o Espírito, que é santo e que vai aperfeiçoando você para a salvação. E Jesus vai dizer: então, cumpre os mandamentos. Jesus entra na lógica dele. Não era mais fácil Jesus dizer o que eu acabei de falar? Jovem, está errado, você não vai conquistar a salvação, salvação é recebida, eu vim, vou morrer e vou te dar a salvação. Jesus entra na conversa dele e diz: cumpre os mandamentos. E ele já deve ter se sentido confortável, ele pergunta: quais, Senhor? E Jesus diz: não dirás falso testemunho, não matarás, não roubarás. E o que o jovem faz?
tenho cumprido tudo isso desde a minha mocidade. O que ainda falta? Ele pergunta para Jesus. E Jesus vai dizer: então te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e siga-me. Sem citar, Jesus disse para ele o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Jesus diz: então ainda está te faltando uma coisa. Existe um Deus no seu coração e você não está cumprindo o primeiro e mais importante dos mandamentos. E quando você não cumpriu um mandamento, você é culpado de toda a lei. Jesus desmonta a teologia dele e diz a ele, sem citar o primeiro mandamento: vai lá, vende e me segue. O que salvaria aquele jovem não era vender os bens e dar aos pobres, era seguir a Cristo. Jesus disse: você precisa me seguir. Só que eu sou o Deus lá de Êxodo 20, não posso dividir o seu coração com ninguém. Vai lá e entrega o que você tem e vem e me segue. E aquele jovem faz o quê? Confrontado por aquela palavra, se entristece e sai e vai embora. Jesus diz a ele: te falta uma coisa. Ainda faltava tudo para aquele jovem, porque ele não tinha entendido que não seriam os atos de justiça dele, mas sim o sangue de Jesus Cristo que salvaria ele de todo o pecado, irmãos. E Jesus, sem dizer diretamente, mostra a ele que ele estava desqualificado desde o primeiro mandamento. Por quê? Porque ele estava confiando na força do seu braço e no poder da sua riqueza. Os mandamentos servem para isso. Não é para você cumprir tudo e comprar a sua salvação. Nos esforçamos em cumprir, mas sabemos que não vamos conseguir cumprir. Os fariseus se gloriavam na lei sem entender qual era o propósito da lei, irmãos. O propósito da lei é encerrar todos debaixo do pecado. O propósito da lei é mostrar para mim e para você qual é o padrão de exigência e de perfeição que Deus exige. E mostrar para mim e para você que nós não conseguiremos alcançar pelos nossos méritos. Só que os fariseus cumpriam a lei e se sentiam santos. E eles ficavam indignados dizendo que Jesus comia com pecadores. Como é que ele come com pecadores? Como se a nossa santidade fosse um alvará para que a gente se sinta melhor do que os outros e diga: isso aí é ralé, não pode comer comigo. E eles ficavam questionando. Certa vez Jesus está na casa de um fariseu chamado Simão, vem uma mulher, derrama o perfume nos pés de Jesus, começa a chorar e limpa suas lágrimas com seus cabelos, seca os pés de Jesus. O fariseu no coração faz o quê? Se ele soubesse quem essa mulher é, não permitiria que uma mulher pecadora tocasse nele. E Jesus, conhecendo o coração daquele fariseu, fala uma parábola: Simão, havia um credor e 2 devedores. Um devia 50 denários e o outro devia 500 denários. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, veja, Jesus está botando aquele fariseu como que devia pouco e a mulher como quem devia muito. Só que Jesus está dizendo: tá, você é muito melhor do que ela na sua concepção, mas a sua pequena dívida vai te levar para o mesmo inferno que ela. Ninguém pode pagar a sua dívida, Jesus diz. O credor vem e perdoa dos dois. Quem amará mais? Aí o Simão diz: o que devia 500, o que devia mais. Aí Jesus disse: é isso. É porque essa mulher tem a noção do quanto ela foi perdoada, Simão. E quem é muito perdoado, muito ama, Simão. Eu entrei na tua casa, você não me deu uma vasilha de água para lavar o pé, Simão.
Você não me deu nada. No entanto, essa mulher está enxugando com lágrimas os meus pés, porque ela é pecadora sim, mas ela é consciente do quanto ela é pecadora. E você está aí, santarrão, Simão. Aí Jesus vai dizer: quem muito ama, quem muito é perdoado, muito ama. Quantos estão aqui, aqueles que foram muito perdoados por Deus? Você entende que você foi muito perdoado por Deus? Então você deve amar muito, meu irmão. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! E para finalizar, uma situação na Bíblia que esclarece bastante essa relação da lei, do propósito da lei, que é encerrar todos debaixo do pecado. Existe a relação de Moisés com Josué. Se eu não me engano, eu falei isso com a terceira idade, num evento no ano passado. E nessa ocasião eu falei que uma das passagens que eu tinha dificuldade na Bíblia, irmãos, era com o fato de Deus deixar Moisés de fora da terra prometida. E eu tinha dificuldade com aquele texto. Por quê? Porque na minha concepção, ninguém mereceu mais do que Moisés. E olha a teologia do jovem rico no meu coração, achando que era merecimento. E eu falava: Senhor, não é possível. Eu comia esse alimento, mas ele era indigesto para mim. Tem passagens da Bíblia que são indigestas, irmãos. E eu ficava: Senhor, Moisés aguentou tanta murmuração, Moisés aguentou tanta coisa, Moisés te serviu tanto, e agora por causa de um desequilíbrio, o Senhor tira ele da terra. E eu confesso que aquilo me consumia. Porque Deus puniu Moisés de entrar na terra por causa de um deslize só, irmãos? Eu tinha dificuldade. E talvez a minha dificuldade não fosse só indignação, fosse medo. Porque talvez eu pensasse assim, sem saber, inconscientemente: mas se Moisés foi tão santo e deu um deslize e ficou de fora, eu estou lascado. O que vai ser de mim? Qual a chance? Se o nível de Deus é tão alto que nem Moisés conseguiu, eu estou fora. Se o crivo para entrar na terra é 100%, e Moisés, que errou pouco, foi um homem santo, viu Deus face a face no Sinai, ficou fora, isso me deixava indignado, mas eu acho que era medo. E dizer: Senhor, não tem esperança. Não tem esperança para mim. Só que a gente precisa entender que a Bíblia não é um livro de histórias isoladas com a sua própria lógica, irmãos. A Bíblia é um livro que conta uma única história. Não é procurarmos na história de Moisés uma lógica e a moral da história. É procurarmos na história de Moisés o que ela contribui para o tema central da Bíblia, que é a graça e que é Cristo. Se ficarmos lendo a Bíblia procurando a moral da história, em cada história vai ter história que vai ser indigesta. E Moisés, em muitos casos na Bíblia, é um tipo de Cristo. Sobretudo quando ele se apresenta como libertador diante de Faraó para libertar o povo de Israel. Mas depois que Moisés liberta e conduz o povo e recebe a lei, Moisés se torna mediador e legislador de Israel, irmãos. E a figura de Moisés se mistura com a figura da lei. Você vai ouvir muitas vezes alguém dizendo: a lei de Moisés. E aquilo que poderia parecer algo para nos angustiar, na verdade é o motivo da gente sentir alívio. Porque como a figura da lei, o fato de Moisés descumprir e num ato de desequilíbrio ele não entrar,
está apontando justamente para o fato da lei não conseguir colocar você na terra prometida. Você vai cumprir tudo e vai ter um tropeço e você está de fora. Entende? Moisés machuca a rocha, fere a rocha. E quando Moisés fere a rocha, ali está mostrando a lei ferindo Cristo. E quando Moisés entrega o povo de Israel a Josué, para que Josué entre na terra, a Bíblia está mostrando a lei como um tutor, como aio. Lembra que Paulo disse aos Gálatas? Que vem trazendo o povo em segurança e entrega a Cristo. Porque não vai ser pelo merecimento e pelas tuas obras. A lei não vai te salvar, é isso que o texto está dizendo. Você precisa de Josué, de Yeshua, de Jesus Cristo. E a lei só tem uma finalidade, disse Paulo. O fim da lei é Cristo, é levar você até Jesus. Não é pelas obras da lei, disse Paulo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Moisés entregando Israel a Josué, a lei, trazendo você nas mãos e entregando a Jesus. É Jesus que vai fazer você entrar na terra. É Jesus que vai apresentar você ao Pai. Por isso Moisés tem que ficar no meio do caminho, porque a função de Moisés está encerrada, entende? O propósito da vida de Moisés está encerrado. Agora tem Cristo, agora tem Josué. Isso não é para te dar medo, Bruno, é para te dar esperança. É para te dar esperança que existe um Josué. Existe um Josué que vai conduzir você até a terra. Vamos ficar de pé. Moisés de fora da terra prometida significa que a lei não era perfeita, era apenas o tutor, irmãos. Era apenas o tutor que te conduz a Jesus. Feche os seus olhos. Cristo é o fim da lei, não no sentido da lei ser abolida, mas a finalidade dela, entende? Senhor Deus de Israel, Deus vivo, Deus todo-poderoso, obrigado, Senhor, pelas obras de Cristo que nos salvaram. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, irmãos, para que ninguém se glorie, porque a glória é de Cristo Jesus. Ele cumpriu 100%, Ele cumpriu toda a lei, Ele cumpriu à risca os mandamentos, e Ele se ofereceu como oferta no seu lugar. E é por isso que eu e você estamos aqui, não para conquistar a salvação, mas porque fomos conquistados por Cristo Jesus, e fomos conquistados para as boas obras. É por isso que você pratica boas obras, porque Jesus conquistou você, o seu coração se apegou ao dele. Como aquela mulher, você entendeu o tamanho do perdão, e agora você ama, e aqueles que amam aplaudam a Ele. Glorifica a Ele, porque quem muito é perdoado, muito ama, irmãos. Obedece com prazer, obedece com alegria. Aleluia. Poder se assentar, irmãos, vamos ofertar.